A menina estava sozinha no meio da floresta. Os cabelos desgrenhados, os pés descalços, a pele suja de terra e as mãos segurando firmemente uma boneca com vestido vermelho. Ela olhava para os lados desconfiada, com medo que alguém aparecesse, mas ninguém apareceu. Então ela cavou um buraco no chão úmido e macio, colocou a boneca ali e começou a empurrar a terra de volta, cobrindo completamente o brinquedo. Depois olhou em volta mais uma vez e saiu correndo por entre as árvores, deixando apenas um pequeno montículo de terra remexida. Dias se passaram. O sol nasceu e se pôs repetidas vezes, a chuva caiu encharcando a floresta. O vento soprou forte, levando folhas e galhos secos, até que 3 semanas depois, um homem caminhava pela mesma floresta procurando por lenha, quando notou o montículo de terra mexida. Curioso, se aproximou e com um galho começou a remexer a terra, até que algo estranho apareceu. O tecido vermelho se destacava em meio ao marrom da terra. Ele puxou com força e, para sua surpresa, não era uma boneca, mas sim o braço de uma mulher pálido frio, sem vida, vestido com um tecido vermelho. O homem soltou um grito que ecoou pela floresta. Logo a polícia foi chamada. A cena estava cercada de investigadores. Repórteres e curiosos. A menina que havia enterrado a boneca observava tudo escondida atrás de uma árvore. Os olhos arregalados, o coração disparado. Ela não conseguia entender como aquilo era possível. Ela tinha certeza de que havia enterrado apenas uma boneca, então, porque agora havia um cadáver, a polícia começou a investigar o corpo. Foi identificado como uma mulher desaparecida há 1 mês, chamada Elisa, que morava na cidade vizinha. A notícia chocou a todos e logo se espalhou. Pela televisão, jornais e redes sociais, as perguntas surgiam de todos os lados. Quem havia matado Elisa? Quem a havia enterrado ali? E, principalmente, como ela estava vestida com um vestido vermelho, igual ao da boneca. Os investigadores passaram dias analisando o local, recolhendo evidências, interrogando moradores, mas nada fazia sentido. A menina continuava em silêncio, com medo de contar o que tinha feito, até que uma noite não aguentou mais e contou para sua mãe que havia enterrado uma boneca naquele mesmo lugar. A mãe ficou em choque e levou a filha até a delegacia, onde relatou tudo aos policiais. A menina foi ouvida por psicólogos e peritos que começaram a desconfiar de que havia algo sobrenatural naquele caso. Então decidiram desenterrar novamente o local em busca de mais pistas. Cavaram, até que encontraram outra coisa, uma caixa velha de madeira trancada com correntes. Chamaram os especialistas para abrir a caixa, e quando finalmente conseguiram dentro, havia fotos antigas de mulheres todas com vestidos vermelhos, e uma carta escrita à mão que dizia: "Quem enterra a boneca recebe o corpo de volta." A polícia ficou perplexa com aquela mensagem macabra. Começaram a investigar quem poderia ter deixado aquela caixa ali e descobriram que muitos anos antes havia uma lenda local sobre uma mulher que atraía pessoas para a floresta com bonecas vermelhas e depois as matava e enterrava em buracos rasos. Então perceberam que talvez a menina tivesse sido vítima dessa lenda sem nem perceber. Ao enterrar a boneca, havia despertado a maldição. A menina foi levada para um abrigo e acompanhada por psicólogos, enquanto a polícia continuava as investigações. Semanas depois, um dos policiais que estava envolvido no caso desapareceu na mesma floresta. Todos ficaram apavorados e a busca começou imediatamente. Depois de dias procurando, encontraram o corpo do policial enterrado no mesmo lugar com o mesmo vestido vermelho. A cidade entrou em pânico, ninguém mais queria se aproximar daquela floresta. As autoridades decidiram interditar a área e colocar placas de aviso. Mas mesmo assim, curiosos aventureiros e caçadores de lendas continuavam a ir até lá. Muitos desapareciam, outros relatavam ouvir sussurros e risadas de crianças no meio da noite. A menina cresceu e nunca mais quis falar sobre o que aconteceu. Mudou de cidade e tentou recomeçar a vida. Mas os pesadelos continuavam sempre com a mesma imagem. A boneca de vestido vermelho sendo enterrada, e depois o cadáver emergindo da terra anos depois, quando já era adulta, recebeu uma carta anônima, apenas com uma frase:
Está na hora de enterrar de novo. Ela ficou apavorada. Não sabia quem havia enviado. Aquilo, decidiu. Ignorar, mas os pesadelos ficaram ainda mais fortes, até que um dia não suportou mais e voltou até a floresta, onde tudo começou. Caminhou até o mesmo local, agora tomado por mato alto e árvores caídas, e viu ali no chão a mesma boneca com vestido vermelho limpa nova, como se nunca tivesse sido enterrada. Se aproximou lentamente com o coração acelerado, pegou a boneca nas mãos e, nesse momento, ouviu passos atrás de si. Virou rapidamente e não viu ninguém, mas a boneca agora estava suja, rasgada e fria como um corpo sem vida. Jogou a boneca no chão e saiu correndo desesperada pela floresta sem olhar para trás. Mas a cada passo que dava, sentia que algo ou alguém a seguia. Tropeçou, caiu, levantou e continuou correndo até finalmente sair da floresta. Quando chegou em casa, tentou convencer a si mesma de que havia sido apenas imaginação. Mas na manhã seguinte, quando abriu a porta de casa, encontrou na soleira a boneca com vestido vermelho e, ao lado dela, uma foto. Sua de quando era criança, enterrando a boneca na floresta. Ela começou a chorar desesperadamente, pegou a boneca e correu até a delegacia. Contou tudo o que havia acontecido, mas ninguém acreditou. Disseram que provavelmente alguém estava pregando uma peça nela. Então voltou para casa. Mas aquela noite ouviu batidas na porta, foi até lá e não viu ninguém. Apenas a boneca novamente, agora com um bilhete: está na hora de você se enterrar. Ela ficou paralisada, sem saber o que fazer. Então, ligou para sua mãe, contou o que estava acontecendo, mas a ligação caiu. E quando tentou ligar novamente, a linha estava muda. Naquela mesma noite, a polícia recebeu uma ligação anônima, informando que uma mulher estava sendo enterrada viva na floresta. Correram até o local e encontraram um buraco recém-cavado. Começaram a remover a terra rapidamente até encontrarem a menina. Agora adulta, ainda respirando, mas muito fraca, conseguiram salvá-la e a levaram para o hospital, onde ficou em coma por semanas. Quando finalmente acordou, não se lembrava de nada do que havia acontecido. Os médicos disseram que era um bloqueio psicológico para se proteger do trauma. A polícia continuou investigando e descobriu que várias outras pessoas haviam recebido cartas semelhantes, e todas desapareceram ou foram encontradas enterradas na floresta, sempre com o mesmo vestido vermelho. Então concluíram que havia uma seita por trás de tudo, adoradores de uma entidade chamada a Dama de Vermelho, que acreditavam que ao enterrar pessoas com vestidos vermelhos, conseguiriam poder e vida eterna. A menina, agora adulta, decidiu ajudar nas investigações, e com sua ajuda conseguiram localizar um esconderijo da seita no meio da floresta. Invadiram o local e prenderam vários integrantes, mas o líder conseguiu fugir e nunca mais foi encontrado. A menina mudou de país, começou uma nova vida, mas sempre que olhava para trás, tinha a sensação de que alguém a observava. Até que um dia, enquanto caminhava pela rua, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Atendeu e ouviu apenas uma frase: está na hora de enterrar de novo, e a ligação caiu. Naquele momento soube que nunca estaria realmente livre da maldição da boneca de vestido vermelho.